E aí, aqui, a gente vai ver alguns exemplos dos gráficos que a gente consegue gerar por meio dessa biblioteca, que são múltiplos, né? Em particular, por cufflinks, a gente já tem pré-pronto todos esses diferentes gráficos aqui que a gente consegue trabalhar. E a maneira como a gente trabalha com esses gráficos é muito simples. O que eu vou fazer? Por exemplo, no gráfico de dispersão, eu vou pegar aqui dm.loc, lambda f, ano igual a 2019. Aí, vamos fazer um gráfico de dispersão que a gente já fez tantas vezes, que é o gráfico de dispersão do Qt Desktop Aluno com o Desktop Aluno com a nota do IDEB. Então, vou colocar menor ou igual a 100 para a gente tirar aqueles valores que estão muito fora. Eu vou selecionar o TP dependência igual a federal, porque se você está fazendo isso no seu computador local e gerando esses gráficos, você já deve ter notado que a biblioteca do Plotly ela é muito mais pesada no processo de geração de gráficos, porque como eu falei, tudo isso está sendo gerado e renderizado dinamicamente por meio de um código JavaScript. Então, eu vou aqui selecionar o número menor de pontos para gerar esse gráfico, justamente para não ficar travando o meu computador enquanto eu fizer isso. Até porque, se você explorar o código HTML, você vai ver que o Plotly coloca todos os dados do gráfico que você vai estar gerando dentro desse código JavaScript que fica carregado na memória RAM. Então ele é super pesado mesmo. Então veja o que eu estou fazendo. Eu selecionei aqui. Opa, o que eu fiz? Qt Desktop Aluno. Então selecionei aqui 440 linhas de dados que tem todas as escolas federais com menos de 100 Qt Desktop Aluno. Aí eu vou chamar a minha biblioteca do iPlot, né? O X e o Y a gente já conhece, que eu coloquei aqui. Só que eu estou colocando aqui um kind, que é um kind que a gente já tinha visto na biblioteca do Pandas também. E aqui eu estou passando que eu quero fazer um scatterplot, porque o padrão, aqui no caso do Cufflinks, é fazer um line plot. Aí eu estou colocando o modo como marcadores e tamanho desses marcadores vai ser esse tamanho 10. E a hora que eu executar, ele vai fazer um gráfico de dispersão, né, um scatter plot, com os vários pontos de escolas diferentes aqui. A gente já viu como fazer um gráfico de linhas, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar esse cara, colocar aqui embaixo. Não tem muito segredo. A única coisa que eu vou falar que tem um pouco mais especial aqui é que eu posso colocar, por exemplo, kind igual a scatter. Porque, na verdade, o gráfico padrão, por mais que sejam linhas, na verdade, o gráfico de linhas é como se fosse o modo padrão do gráfico de dispersão, tá? E aí, esse modo que eu coloquei aqui no gráfico de dispersão foi o que ele fez para que ele ficasse em bolhas aqui. Porque se eu não tivesse colocado modo, daí ele teria ficado, ele teria tentado juntar os vários pontos por meio de linhas. Então, o gráfico de linhas, que é o padrão, na verdade, ele também é do tipo dispersão, não é como se fosse kind, line ou qualquer coisa assim. E o que é legal da gente destacar aqui é que configurações de, por exemplo, título e nome dos labels, a gente consegue fazer nessa sintaxe também. Então, vou colocar aqui, por exemplo, xtitle é igual a ano, e isso vai colocar o título do eixo X, ytitle é igual a ideb, isso vai colocar o título do eixo Y, e title, ideb por ano, vai colocar o título do gráfico como um todo. Então tá aqui ideb por ano, ideb e ano, como foi colocado aqui. E aí aqui eu vou fazer até uma modificação, eu vou tirar o X e o Y aqui, porque eu vou colocar aqui um set index para ser ano, porque aí vocês já conseguem ver um exemplo de um gráfico de linhas com duas linhas. Eu setei o índice para ano, porque aí o iPlot, por padrão, vai selecionar o índice como meu valor de eixo X, né, que foi o que apareceu aqui, e como valor de eixo Y, cada uma das minhas colunas dessa base de dados aqui acabou virando um gráfico de linhas em si, cujo nome ele adicionou aqui como IDEBI, IDEBF. Então, super simples de gerar. Então, vamos mover aqui para os outros tipos de gráfico que a gente consegue trabalhar de forma rápida. Primeiro,
Gráfico de barras, né? Como é que a gente faz um gráfico de barras? Vou pegar aqui o gráfico que a gente já fez. Selecionou aqui. Eu vou selecionar especificamente o ano de 2020. E eu vou agrupar esses dados. Group by. TP dependência. E eu vou tirar a média do IDEBI, que a gente já fez tantas vezes. Então, a gente já conhece aqui. Simplesmente tem a dependência administrativa e o valor médio de DEB. Eu vou colocar aqui um iPlot, vou trocar o kind de scatter por bar, e aí aqui eu vou colocar o meu x title, vai ser igual a dependência, e o meu y title vai ser IDEB AI. E aqui está o nosso gráfico de barras, que você consegue ver, passou IDEB AI e passou o nome dependência aqui. Tá? Tão simples quanto kind igual a bar, né? E aí ele identificou, né, cada um dos índices como uma barra isolada a ser gerada. Só que eu consigo ainda gerar outros tipos de gráficos de barras aqui nessa interface de Cufflinks. Uma delas são o gráfico de barras empilhadas. Então o que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui, colocar na minha próxima linha, vou tirar uma pivot table, e aí eu vou colocar aqui no índice, eu vou colocar o ano, nas colunas eu vou colocar TP dependência, e nos valores, values, eu vou colocar IDEB AI, por exemplo, e eu vou colocar a ggfunc igual a count. Então eu estou contando o número de escolas que tiveram algum report de IDEB AI a cada ano. Então deixa eu comentar aqui para a gente ver o resultado. Pivot table values. Então tá aqui, número de escolas que tiveram alguma nota de IDEB AI reportada a cada ano. Eu vou colocar aqui o meu iPlot. De novo, o kind vai ser bar, só que aqui eu vou mudar alguns parâmetros. Então, eu vou mudar o meu bar mode para ser stack. E aqui eu vou colocar, para a gente ver um outro parâmetro, o meu time igual a solar. E aí o que ele vai fazer? Quando ele falou que o bar mode era stack, aí o que ele entendeu? Que cada coluna não deveria ser uma barra isolada, aqui no caso foi cada índice, mas ele entendeu que as minhas colunas deveriam ser empilhadas. E aí cada um dos meus índices, né, que no final eram os anos, viraram aqui uma barra diferente. E o time Solar, que a gente for ver, aqui estava no tudo branco, o time Solar mudou o tema desse gráfico para cores escuras. Então eu passando aqui a variável tema também, que aqui tem vários temas disponíveis na biblioteca do Cufflinks, eu consigo selecionar como esse gráfico deveria ser colocado em termos de cores, né? Então Solar é um bastante popular para quando você quer uma interface escura. Bom, próximo que a gente tem aqui é o gráfico de caixa. Não vou enrolar muito, isso aqui também é simples. Vou pegar esse cara aqui, colocar aqui. Daí o que eu vou fazer? Um gráfico de caixa é um gráfico para checar distribuição. Então eu vou colocar aqui um iPlot kind equals box. E aí ele vai gerar o gráfico de caixa, né, relacionado ao meu IDEB AI. E aí você vê uma das vantagens do iPlot, né, que a gente consegue passar o mouse e ver especificamente, né, os valores de mínimo e máximo, né, isso considerando as distâncias interquartis, os valores de Q1, Q3 e mediana também ao passar o mouse aqui. Bom, próximo gráfico que a gente tem para gerar é o gráfico de mapa de calor, né, ou heatmap, que a gente viu ele sendo gerado no Seaborn, e aqui a ideia é muito parecida. Então eu vou pegar aqui de novo este carinha, e eu vou colocar isso assim, né, porque eu vou fazer alguns cálculos. Eu vou selecionar aqui algumas colunas. Então, deixa eu fazer assim, reindex columns igual a... Vamos selecionar QT desktop aluno. Vamos selecionar aqui no aluno por docente, IDEB AI,
E aí eu vou chamar .core. E aqui eu vou dar um kind iPlot. Vou colocar aqui heatmap. E isso aqui vai gerar o meu heatmap de correlação. Aqui você veja que ele utilizou um color code que não é dos melhores, mas a gente consegue ver que as partes mais escuras aqui parecem ser os dados de correlação, né? Então aqui é IDEBI com QT Desktop, aqui é QT Desktop com QT Desktop, no aluno por docente, no aluno por docente, IDEBI com IDEBI, que são os valores maiores igual a 1. Então vamos mudar aqui, isso aqui para ser algo que a gente consiga entender. Vou colocar Color Scale igual a Spectrum. Opa. Então agora ele mudou, o 0 é o vermelho e o 1 é azul, então vamos mudar isso aqui para menos Spectrum, que ele vai inverter. Então o azul é o mais fraco e o vermelho é o mais escuro. E aí vamos adicionar um título, mapa de correlação. E aí pronto, nós temos o nosso mapa de correlações aqui, que é um heatmap sendo gerado. A única diferença é que vocês devem estar acostumados com a diagonal que cruza as variáveis, sendo aqui, na verdade, ele está nessa direção aqui, né? Mas fora isso, é o gráfico de mapa de calor que a gente já conhecia. Bom, próximo gráfico que a gente vai fazer aqui é o histograma. Então eu vou pegar aqui, de novo, o meu ano, que eu já peguei tantas vezes. Vou colocar aqui. Vou selecionar o TP, dependência, igual a municipal. E aí vamos selecionar o campo IDEBI. Vamos fazer um iPlot, kind equals hist. E aqui ele vai gerar o meu histograma. E aí eu posso chegar aqui e falar, eu quero, por exemplo, 25 bins. E aí ele vai consolidar um pouco mais as minhas barras de histograma. Seguindo, gráfico de bolhas. Então, o gráfico de bolhas, como vocês devem imaginar, ele é muito parecido com o scatterplot. Então, vou subir lá para o começo. Então, tipos de gráfico. Aqui, clicar em Figure, subir aqui. Então, aqui eu tinha o meu scatterplot, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar IDEB aí que não seja nulo, ok? E agora eu vou selecionar um sample de 1000 pontos e eu vou fazer o meu iPlot aqui. Colocar aqui os meus valores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o kind para bubble. A gente vai colocar QT Desktop aluno. No Y a gente vai colocar no aluno por docente. Se você lembrar, o gráfico de bolhas ele tem ainda uma terceira dimensão que é o tamanho. Então a gente vai colocar o tamanho IDEB aí. E eu vou colocar aqui o xtitle é desktop alunos. O ytitle é alunos por docente. Vamos tirar o mode markers e o size. E aí aqui está o nosso gráfico de bolhas, né, onde cada bolha, nesse caso, é uma escola. O tamanho de cada bolha está associado ao IDEBI e a posição da bolha está associada ao QT Desktop aluno e o alunos por docente. Lembrando que isso é um sample de 1000 escolas, né? E aí aqui não parece estar me dizendo muita coisa, né? Eu esperaria que quanto menor o no alunos por docente, maior o QT Desktop aluno, então que ele tivesse essa direção aqui e as bolhas maiores estivessem nessa direção aqui. Parece até ter umas bolhas maiores, mas como isso é uma amostra, também não consigo dizer muita coisa. Bom, próximo, Scatter Gel. Scatter Gel é um gráfico bastante particular do Cufflinks, mas que ele nada mais é do que o nosso point plot, que a gente viu no GeoPlot. Então vou colocar aqui o ponto IDEB. Se você olhar o cabeçalho, ele foi gerado. O que ele tem? Para cada código de município, tem a latitude e longitude desse código de município e tem a nota média do IDEB para esse município, que não tem todos os municípios do Brasil, só os municípios que tiveram o IDEB reportado. Então vou colocar aqui um iPlot, vamos colocar um kind scatter gel
E aqui a gente tem que informar qual que é a latitude e qual que é a longitude. Nesse caso, longitude. E o que ele vai plotar? Ele vai plotar todos os pontos, todas as escolas do Brasil, como pontos isolados nesse mapa. E aí isso não parece tão interessante, mas a gente pode vir aqui e passar o valor Z, igual a IDEB aí. E passando esse valor Z, a gente vai ter aqui, cada ponto do mapa tem uma cor diferente, e essa cor está justamente associada com a nota do IDEB. Bom, seguindo em frente para os últimos dois, o último gráfico, desculpa, é o gráfico de pizza. Então o gráfico de pizza ele é bem simples de ser gerado também. Tudo que a gente precisa fazer e aí eu vou voltar aqui em cima, onde aqui, não, cadê? Esse aqui pode ser, vou pegar esse cara aqui, colocar aqui no meu gráfico de pizza. Daí eu vou fazer um LOC 2020 para pegar o ano de 2020 especificamente. Então o que eu deveria ter é isso aqui. E aí eu vou dar um iPolot kind equals pi. Eu vou colocar labels. E aqui nesse caso, deixa eu dar um reset index para que eu possa dar labels igual a tp dependência. Values vai ser, acredito que IDEB aí, e title igual a distribuição de escolas. Deixa eu só ver qual que é o nome da coluna. Ficou 2020, então vou colocar aqui 2020. E aqui tem a distribuição de escolas que não me parece que está correta. Por que não está correta? Vamos ver. TP dependência, values igual a 2020. Estadual é 16%. Não, eu acho que tá correta. Tá correta. É só porque a gente tá... Deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar aqui ID escola. E aí, ao invés disso, porque aí... Ok. Aí aparece a distribuição que a gente está mais acostumado, que é... Eu tenho 23% são escolas privadas, tantos são estadual, e aí aparece todas as escolas aqui. Então é isso, agora eu tenho o gráfico de pizza, que é colocando kind pi. Então veja como é simples, gerei uma variedade grande aqui de gráficos, né? E se você for ver, na verdade, existem outros gráficos que eu nem gerei. É o caso do Scatter 3D, é o caso do Shotopleth, acho que tem aqui o gráfico de spread e assim vai. Mas esses são os principais gráficos que a gente já viu nas várias outras bibliotecas que a gente consegue gerar de forma simples utilizando a biblioteca do Cufflinks.